Aí ele me botou no GP dos Estados Unidos de 2001. Esse eu lembro. Foi vencido pelo Hakkinen, em Indianápolis. E foi a última corrida do Flávio na Jovem Pan. Esse eu lembro bem. Ele foi para Bandeirantes. E aí, beleza. Só tinha mais uma corrida, eu acho, nesse ano, que era o Japão. Aí eu fiz de madrugada, só eu e o Karsug, sem repórter. Porque o Flávio já tinha saído e não tinha repórter. Aí tava combinado, mais ou menos, que para 2002 eu ia ser o narrador e iam atrás de um repórter. Porque o Flávio tinha ido para Bandeirantes. Aí nisso, vocês lembram da PSN? Lembro. A PSN era um Pegou todo canal. mundo. Então, a PSN fez água e o Theo José era o principal narrador da PSN. E o Theo, ele fazia os boletins de Fórmula Indy para a Jovem Pan. Sim. Então, uma das minhas funções como produtor era também telefonar para o Theo e botar o Theo no ar, porque a gente tinha um bloquinho de Indy. Então o Theo já fazia parte do ecossistema da rádio. Acho que ele era próximo até da Fernanda Carvalho, ele conhecia. Eu não sei esses detalhes, mas enfim, ele fazia parte do ecossistema da rádio. Quando ele estava em São Paulo, ele ia pro estúdio, fazia o programa junto, era legal pra caramba. Reunia os três ali. Eu lembro né? deles. O Nilson ia também, era bem bacana. E aí a PSN fez água, o Theo, por causa da PSN, ele foi morar Era em Miami, foi morar nos Estados Unidos. Voltou pro Brasil. Aí ele falou, cara, vou voltar pro Brasil, porque a PSN fez água. Eu falei, cara, eu posso dar um toque no seu tuta aqui, ia cortar na minha carne, né? Porque teoricamente o narrador ia ser eu. Mas, pô, você tem o Theo José pra narrar a corrida, um cara com essa história de automobilismo, pensando como rádio. Sim. Aí eu fui no seu tuta e falei, seu tuta, eu queria só avisar o senhor que o Theo José tá voltando pro Brasil porque a PSN deu problema. Ele se colocou à disposição e falou, pô, legal, vou falar com ele. Beleza. Aí, dá uma semana, eu tô lá na mesa do esporte, assim, que a mesa era um corredor, a sala do seu tuta lá no fundo. A sala do Zé Pereira, o diretor de jornalismo aqui na frente. De vidro. De vidro. E aí, eu tô aqui no cantinho da mesa lendo meu jornal, porque eu produzi o jornal da hora do almoço. Que era o mais importante. Era o Jornal de Esportes, que era apresentado pelo Milton Neves. Então. Tô aqui lendo o jornal, ligando pra repórter e tal. O seu tuta passa aqui, cutuca, tipo, apontando pra sala dele. Que era raro, né? Então, eu falei, Jesus, vou entrar na sala do homem pela primeira vez. Eu nunca tinha entrado na sala dele. Aí eu entro na sala. Você vai viajar pras corridas, tá? Caramba. Eu falei, como é que é? Eu falei, você tem passaporte? Eu falei, não. Então você vai viajar pras corridas aí, você vai ser repórter e tal. Nós vamos arrumar alguém pra narrar e você vai viajar. Eu falei, posso só consultar minha mãe? Porque minha mãe, em 2002, tem que fazer uma conta rápida, porque eu sou de humanas. Minha mãe já tinha 63. Falei, putz, eu vou ter que viajar, vou ter que deixar... Era só eu e minha mãe, não tenho irmãos e tal. Ia ter que deixar minha mãe sozinha em alguns momentos em casa. Deixa eu só falar com a minha mãe. Tudo bem. Aí eu liguei pra casa, expliquei, falei, tudo bem, vambora. Beleza. Aí foi isso. Foi assim que eu ganhei a oportunidade de ser repórter. E aí chamaram o Theo José pra narrar. Então o que seria Everaldo Marques, Cláudio Karsug e alguém virou Theo José, Cláudio Karsug e Everaldo Marques em 2002, eu como repórter. Só que aí faltava 2 semanas pra temporada começar. Não tinha passaporte. E aí ele virou pra mim e falou assim, então não sei o quê, porque a viagem é assim, assim, eu estou te explicando. Aí você aluga carro, então eu falei, mas eu não sei. Eu pensei comigo, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Por quê? A grana sempre foi curta. Então eu não ia ter dinheiro pra comprar um carro. Então você nem tirou carta. E eu me virava bem com metrô, ônibus, não sei o quê. Falei, pra que eu vou precisar de um carro? Né? Exato, eu trabalhava na Paulista, do lado do metrô ali. Eu pegava um ônibus, em 10 minutos eu tava no metrô Vila Madalena. Falei, por que eu vou me preocupar com um carro? Mas eu não sabia dirigir, eu ia ter que alugar um carro na Europa. Eu falei, e agora? Aí, e não dava tempo, porque a temporada ia começar dali 2 semanas. Minha preocupação primeira foi pedir um dia de folga pra sair reservando hotel. E eu Que não tinha Booking.com na época, não, né, Verão? Não, teve um dia que na Áustria a gente mandou um fax para mandar um fax em inglês para reservar uma casinha que tinha do lado de Zeltweg, em que a gente ficava lá perto da pista, mas não tinha hotel, né? Zeltweg sabe a paisagem do chocolate? É aquilo, não tem nada. Mas tinha uma casinha lá que atendia a gente. Aí eu tô lá com o telefone na mão para mandar um fax. Era uma casa em que moravam o pai, a mãe, a avó e 2 crianças. Eles desciam para morar no térreo para liberar os quartos em cima para todo mundo poder
ocupar aqueles quartos e cada quarto custava 60 euros por noite. Era uma mixaria, mas para eles era maravilha. Aí eu ligo lá para reservar o hotel. Atende a vovó que não fala inglês. Só fala alemão. E eu quero mandar um fax. Eu não entendia nada. Inglês, eu quero fax. Aí eu, The Green Button. O Flávio tinha me explicado isso do ano anterior. O Green Button salvou, aí foi, entendeu? The Green Button. E aí o Green Button... Aí veio o sinal do fax e foi. Então, minha primeira preocupação era reservar os hotéis. E aí, o Flávio, o Seixas, Fábio Seixas, o Rogério Gonçalves da Petrobras, o Lívio Oríquio, eles me ajudaram, porque fui encaixado no hotel com os caras. Cândido Garcia, que foi a última temporada do Cândido. Jura? Na Transamérica. Eu dividi quarto com o Cândido várias vezes. Ah, que legal. Então, eu fui acolhido pela comunidade brasileira que viajava, porque assim, em março você não consegue reservar hotel para mais nada, né? Aí muita gente me encaixou nos quartos onde eles já estavam. E a história do transporte? Eu me virei com caronas e com transporte público, porque eu não tinha o que fazer. Eu não sabia dirigir. E não dava tempo de aprender. Eu aprendi, durante 2002 eu aprendi, em 2003 eu já tava, beleza. Mas em 2002 não teve jeito. Só a primeira corrida, você lembra se foi Brasil, se foi fora, Imola? Então, eu acho que o Brasil ainda era no começo. Eu acho que eu era, porque no seu primeiro ano você me levou no time. Eu lembro que foi a primeira vez que eu pisei em Interlagos. E aí foi. Eu lembro da gente, a van pegando a gente comendo na padaria, com o Karsug e tal. Com o Quartarolo. Então, 2002. Tá, então. Opa. Ó, quem esbarrou no microfone foi ele, tá? Foi eu. Me deram 200 alertas antes de começar. Faz qualquer coisa, mas não esbarra no microfone. Aí... a minha primeira viagem foi Imola. Foi Imola. Foi uma corrida... Essa de Imola foi normal. 2013 é que foi meio anormal, mas 2002 foi normal. Só que já ia dando ruim de saída. Eu fui na casa do Vanderlei Nogueira e ele me ensinou como é que usava os equipamentos e tal. O AIQ, né? Que a gente que tava numa linha telefônica para poder entrar no ar e tal, beleza. Aí eu peguei os equipamentos na rádio, chequei tudo. Achei que tinha checado tudo. Faltou um cabo? Não. O transformador era 110 e eu meti na tomada 220. A sorte é que o Flávio e o Seixas tinham um transformador reserva, eles me emprestaram e eu pude trabalhar. E a partir de então, em todas as coisas, eu levei 2. Sim. Enfim, logo no primeiro dia, volta e vou lá. Que bom, não vou entrar no ar. Eu entraria no ar por telefone, mas a qualidade ia ser outra. E quando eu voltar, eu sou... Que áudio de merda foi aqui? A Itália, né? Então, aquilo ali é uma merda. Aí deu tudo certo. Aí foi isso. Aí eu não viajava para as corridas da Ásia e tal, porque era muito caro, né? Um investimento muito pesado para uma corrida de madrugada e tal. Então eu fiz as coisas da Europa e Estados Unidos. Então eu fiz Imola, Barcelona, Mônaco, Canadá, Indianápolis, Monza, Spa. Fiz umas 12. Qual você gostava mais de ver? Assim, não precisa ser uma, assim, o grupo das legais. Assim. A maioria das corridas era no interior, né? Então você chegava num lugar e você tinha que pegar um carro e dirigir mais 2. Pô, Silverstone está no fim do mundo. Manicure, então, é no cur do mundo. Né? Manicure do mundo. Era muito longe. Mas assim, de lugares legais e pistas legais, entre lugares e pistas legais... Hockenheim, porque Heidelberg era maravilhoso, onde a gente hospedava. Montreal, porque era prático, porque era uma das poucas corridas que era na própria cidade. Assim como Barcelona era perto, né? Não era bem, Barcelona era Montmeló, mas é assim, tipo Santo André, do lado. Spa era muito legal, porque às vezes a gente ficava todo mundo juntos, os brasileiros ficavam todos numa casa. Manicure também. Era Manicure? Era Manicure. Manicure também tinha uma casa. Que ficava da Globo. Isso, a casa da Globo que, 10 brasileiros juntos lá. Churrasco, festa. Piloto aparecia. O Henrique Cardão, que era... Você chegou a trabalhar com... Trabalhei. O Cardão... Ele me chamou pra porrada uma vez no motorhome da Ferrari. Pra quem não sabe, o Henrique Cardão tinha, sei lá, 70 a mais. E um dia ele não sei o quê... Escute aqui. E fez assim. Eu posso ter idade, mas eu não vou ter uma briga. Eu não quero brigar, cara. O que você fez? Não, nem sei. Então, aí ele na Bélgica, porque ele morava na Bélgica, né? Então ele fazia lá
uns mexilhões com batata frita. Pô, era bem legal, cara. Era bem legal. Então, essas corridas, acho que essas corridas que juntavam. Nürburgring, por exemplo, tinha 2 restaurantes. E tinha um italiano que todo mundo ia pra lá, inclusive os pilotos. Teve um domingo depois de um GP que eu cheguei lá com o Rogério da Petrobras, pra gente juntar a mesão dos brasileiros e tal. Tava o Montoya saindo. O Montoya e a Cone, que acho que era a esposa dele. Cone. Então, assim, os pilotos jantavam lá porque também não tinha outro lugar pra jantar em Nürburgring. Montoya La também. Lanterna chamava esse restaurante. La Lanterna. Se chamar Montoya pro jantar, o índice de recusa devia ser baixo, né? E ele não era tão gordinho. E aí, uma mesão com os brasileiros. E aí, o restaurante fechava e o dono do restaurante sentava na mesa com a gente e ficava lá com a gente até 3, 4 da manhã. Era muito legal. Esses episódios de convivência eram bem legais também.